Oi, pessoal, Achou! bem-vindo a mais um episódio do Papo de Enfermeira. Antes de começar a apresentar a nossa convidada mais que especial, vou deixar aquele recado para vocês, aquele recado básico de não esquecer de nos seguir nas redes sociais, ativar o sininho e deixar sua sugestão para um próximo papo que você queira que a gente trabalhe aqui. Hoje a gente vai falar com a Cristina Braga. A Cristina, ela é uma professora universitária da Universidade 9 de Julho. Ela é uma pessoa extremamente especial no nosso papo hoje, nesse mês do idoso, que a gente vai trabalhar um pouquinho todas essas questões que envolvam o idoso. A Cristina, ela é mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em envelhecimento humano, e ela também tem um site que fala bastante sobre o envelhecimento e envelheci. Depois dá uma checada lá, veja todo esse conteúdo que a Cris tem, que ela traz para a gente diariamente, mensalmente, semanalmente. Depois a Cris pode falar um pouquinho desse site para nós. Ô Cris, eu vou começar esse nosso papo perguntando para você. A gente sabe que algumas medidas já estão sendo tomadas para aliviar o distanciamento social e que a ideia é que cada vez mais, estando tudo controlado, essas medidas sejam feitas de uma forma, claro, devagar, mas que paulatinamente as pessoas comecem a ser liberadas e voltem a conviver socialmente. No caso do idoso, que ainda é uma população de risco, a gente acaba tendo algumas restrições, né? E permanecendo ainda esse distanciamento social com essa população de idoso que a gente tem, o que pode ter de implicação ou quais implicações a gente já tem? O que esse idoso está passando nesse momento que, se permanecer, pode piorar a situação dele de uma forma geral? Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Agradeço aqui estar com vocês, minhas amigas queridas, né? Então, assim, a gente está vendo aqui muitos estudos sendo feitos em relação à questão da Covid-19, e uma das problemáticas que mais afligem, né, a população é justamente o isolamento social, né? Não poder se relacionar com o outro. O ser humano, ele tem essa característica que ele precisa deste relacionamento, né? Ele precisa se relacionar com o outro. Então, no idoso especificamente, ele acaba causando aí distúrbios que podem afetar a sua saúde mental, tá? Então, a gente vai ter aquele idoso, por exemplo, que mora sozinho e que cuida dos netos, por exemplo. Já não está mais fazendo isso. Os netos não estão indo para a escola e, consequentemente, os filhos estão evitando de deixar esse idoso em companhia dos seus netos, né? Então, esse idoso acaba ficando sozinho. Então, vem o quê? Vem a ansiedade, né? Vem a depressão, né? Que acaba aí acometendo esse indivíduo. Então, essa é uma questão, né? Infelizmente, você sabe também, né, Lu, que a depressão ela pode ser um gatilho, né, para uma demência, né? Então, ela pode ser um gatilho, por exemplo, uma doença de Alzheimer, né? Então, se a gente não consegue identificar nesse longo tempo que esse idoso fica em casa, né, nesse longo tempo que esse idoso fica sem contato com os seus, sinais que possam caracterizar a depressão, que pode levar lá na frente a uma demência. Então, isso é uma problemática hoje que a gente acaba se questionando muito o que a gente consegue fazer, né? Então, eu posso dar um exemplo de uma senhora que mora sozinha, né? E que está acostumada a ver os filhos e que agora está impedida de vê-los, né? O que vai acontecer com essa senhora, né? Daqui um mês, daqui 2 meses? Ela está se alimentando, né? Ela está comendo de forma correta? Tem alguém preparando um alimento que ela tem dificuldade de fazer? Tem gente comprando, alguém comprando remédio na farmácia? Tem alguém que possa ir no mercado? E outra questão também que preocupa muito a gente, além da solidão, né, que para mim é o pior que possa acontecer para esse idoso em relação ao isolamento social, é a violência, né? A violência contra o idoso, ela vem assustando, e a OMS já colocou isso como um problema de saúde pública, porque a violência contra o idoso, diferente da criança e da mulher, ela é subnotificada, né? O idoso muitas vezes tem vergonha de falar
que foi um filho seu que bateu nele, que foi um filho seu que fez mal para ele, né? Então, isso também é outra questão. Alexandre Kalash até falou esses dias aí num discurso, dizendo que a gerontofobia, né, ou seja, o medo de idoso, é um problema que está crescendo demais. Esses dias teve uma aluna que falou, professora, a filha não quis levar a mãe para casa, que estava de alta com Covid-19, porque ela disse que a mãe ia contaminar todo mundo. Como se o idoso fosse de fato descartável. E não é. Ele é um ser humano que viveu muito, depende do seu ponto de vista também, né? Mas que ele precisa ser, sim, respeitado como ser humano, porque ele é um ser humano e, de acordo com o estatuto, a família é responsável pelo serviço. Nossa, Cris, essa questão que você falou da violência, né, é uma coisa que realmente que aflige. Eu sei que você é membro, né, da Associação Brasileira de Enfermagem Forense, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, se realmente, né, nessa época de distanciamento, teve aumento do número de casos, se mais casos foram notificados, ou eles ainda permanecem subnotificados, né, como você mencionou anteriormente. Tem como você falar um pouco para a gente disso? Então, a gente não tem, assim, estatisticamente, um aumento no número de casos até hoje. Pode ser que depois que terminar essa pandemia, que a gente saiba realmente o tamanho do estrago. Só para retificar, Carol, é Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, tá? Sociedade... Ok, obrigada, desculpa. Imagina. E aí, o que a gente só percebe é que existe uma forma de violência que as pessoas não falam muito, que se chama negligência. A negligência, estatisticamente falando, é a causa mais comum de violência contra o idoso, ou seja, deixar ele para lá. Bom, claro que o pessoal se aproveita nesse momento de pandemia. Então, eu não preciso ver minha mãe, que bom, é uma coisa a menos. Eu vou dar a desculpa da pandemia, não vou na casa dela, né? E aí já tem a desculpa. Tem a questão, como eu falei, é a gerontofobia, né? Que está crescendo muito, por quê? Porque o idoso se tornou alguma coisa hoje, algo assim, né, para muitas pessoas, como se ele fosse culpado pela contaminação, e não é, né? A gente que trabalha com o indivíduo que envelhece, a gente sabe que o problema do idoso de ser mais suscetível à Covid é porque o sistema imunológico dele é comprometido. Então, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a capacidade de responder mais rapidamente à infecção, né? Mas a violência, infelizmente, ainda é hoje, né, e não tem classe social, como eu sempre falo, não tem classe social, a grande problemática. E nessa pandemia, ela continua sendo subnotificada, infelizmente, porque o idoso é preso dentro de casa. Ainda quando ele pode sair para ir até a UBS, ainda tem como alguém ver que tem alguma lesão, que tem algum problema. Mas hoje, nem de casa ele está saindo. Então, a gente só vai saber o impacto de fato dessa pandemia em relação à violência contra o idoso quando as portas se abrirem. Infelizmente. Estou te ouvindo. Eu queria complementar isso que você disse, porque a gente acha também que a violência, ela é só a violência física, né? E quando você disse da negligência, essa questão muitas vezes da família se eximir de algumas responsabilidades, minha mãe tem que ficar lá em distanciamento social, então eu não posso nem entrar e deixo a minha mãe lá. A questão que envolve também as chantagens, né? Aquela opressão psicológica que muitas vezes é feita com o idoso, isso também é uma outra forma de violência. É que, na verdade, eu acho que tinha que ter um outro papo só para a gente discutir todas as questões que envolvem a violência, né? Até porque a gente tem aí essa especialidade que é nova, né? Que vocês estão batalhando cada vez mais e começou a crescer e muitos ainda não sabem, não conhecem, não sabem o que faz um enfermeiro forense. Então, eu acho que a gente podia também tentar marcar um outro papo só para falar um pouquinho desse papel, trazer mais um outro convidado. O que você acha? Podemos sim, podemos sim. Eu vou conversar com a presidente da SOBEF, Carmela Alencar, e com Juliana Mussi, né, que é a primeira secretária, e podemos continuar esse papo sim no próximo momento com todo prazer.
E, ô Cris, Bacana. uma outra coisa que eu acho interessante também nessa questão aí dessa manutenção do idoso em distanciamento social é a gente pensar em estratégias de como lidar com esse idoso em casa, né? Eu vi um Sim. estudo que uma das orientações que foram dadas primárias foi fazer com que esse idoso escrevesse cartas, escrevesse as cartas e mandassem para os seus familiares, porque nem todos têm esse domínio da tecnologia, o WhatsApp, celular Sim, e tudo mais. E a gente sim. pensando em idosos, não é regra, claro, né? Eu posso ter uma idosa de nonagenária de 90 anos que consegue manusear a tecnologia com certeza, mas há uma probabilidade de quanto mais idoso, maior a dificuldade no manuseio tecnológico. Sim, Então, esse artigo, que eu acho que você estava na Lancet, se eu não me engano, ele fala muito do que a gente pode tentar prover para a ocupação de tempo desse idoso que vai ficar aí em casa por mais tempo de distanciamento social. sim. Eu acho que a primeira coisa que a família tem que fazer é observar sinais e sintomas que possam caracterizar que está tendo alguma alteração aí em relação a esse isolamento. Então, ele pode ter lá, começar com sentimentos de depressão e ansiedade, ele pode começar a apresentar ali um comportamento agressivo, porque ele tenta agredir de fato, porque ele não quer ficar solto, preso ali, ele quer sair, ele quer passear. Ele pode começar a apresentar, ele era proativo, começa a ter uma atitude passiva. Esse idoso começa a ter uma má qualidade do sono, isso é outra coisa também que a gente percebe. Um declínio cognitivo também pode ser observado, memória alterada. E quando ele começa com alterações no autocuidado ou negligência com ele mesmo, aí é mais preocupante. Então, o que a gente pode traçar de estratégias? Então, primeiro, a questão de tentar manter a rotina que ele tinha antes, mas sem sair de casa, tá? Como é que eu falo? Então, assim, vou dar um exemplo meu. Minha mãe fazia a unha, né? Eu até comentei com você, pé e mão toda semana. Eu vou até a casa dela e continuo fazendo a unha dela. Tudo bem do meu jeito, mas eu continuo fazendo, né? Se ele conseguir ter a habilidade de mexer nas redes sociais, entrar no Facebook, ver um grupo, ele tem um quintal, se ele tem um quintal, vamos plantar, não precisa plantar uma flor, pega a cebola lá, eu sempre falo, né? Pega uma cebola, planta lá, ela vai nascer uma cebolinha no seu quintal, rega aquela plantinha, tente ter um animal de estimação, né? Se você mora numa residência que tem ali um quintal, tente fazer uma caminhada pelo seu quintal, tome sol até às 10 da manhã e depois das 16 horas. A vitamina D ajuda o seu sistema imunológico, né? Tente fazer uma comidinha boa, uma torta para o seu neto e pede para o seu filho ir buscar, né? Tente fazer um crochê, um tricô. Ah, mas eu nunca fiz na minha vida. Entre lá no YouTube, se você consegue, né? E veja lá como é que faz um tricô, como é que faz um crochê. Tente fazer máscara se você sabe costurar, né? Não assista programas de fatalidade, aquele programa policial, que só sai coisa ruim, você só vê coisa mal, né? Tente ver uma comédia, tente ver até um desenho, para você dar uma risada, leia um livro, peça para o seu familiar, um jornal, né? Ou até um livro antigo que você nunca mais leu. Tente manter a sua mente ocupada. É necessário que a gente mantenha a mente ocupada. E com certeza esse isolamento vai passar e a vida vai voltar novamente a ser o que era antes. Muito legal. Carol, você tem mais alguma pergunta? Não, acho que falou tudo, né? De como manter mesmo, né? São nesses momentos aí de distanciamento social e a questão da violência só, que a gente está no mês, né? Característico disso. Então, acho que é isso mesmo. Foi bastante bacana. Ô, Cris, então a gente te agradece muito. A gente já tem um próximo encontro, gente, só precisamos aqui ajustar reservado as datas, conciliar as datas, mas já é certo. Agradeço muito, minha amiga, do coração, né? E pelas dicas de hoje. E aguardo você num próximo Papo de Enfermeira, aguardo vocês que nos estão assistindo hoje, amanhã e mais à frente, nos próximos papos,
nos sigam, deixem as dicas, deixem os comentários. Se você tiver alguma dúvida e quiser nos perguntar, deixa aqui embaixo todas as dúvidas que a gente vai responder para vocês. Um forte abraço para todos. Não sei se vocês vão querer se despedir, claro, com certeza. E até a próxima. Eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigada pelo convite. E se vocês quiserem saber mais sobre envelhecimento humano, envelheciagora.com é a minha página e a gente tem ali um site falando sobre envelhecimento. Obrigada, um beijo. Beijo, Cris. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Até mais.